Há um tempo atrás, no curso da UDF, eu acho que era um curso de finanças, que a gente faz ali no gabinete, Universidade da Família. No momento de compartilhar, que acho que é uma das horas mais ricas do curso, né, o compartilhar, cada um trazer uma experiência da sua família, da sua casa, os dramas que estão vivendo. O nosso precioso, que está no Preciosa hoje, por isso que não está aqui presente, o Emanuel e a Andréia, né, estão viajando. O nosso precioso compartilhou uma experiência que ele estava vivendo na casa dele, de estar lendo algum livro, eu não lembro nem qual era o livro, do Antigo Testamento com o João. Na época era o Joãozinho, agora é o Joãozão já. Está aí hoje o João, não está? Está com vergonha aí, João? E eu lembro que a gente voltou para casa, a Cleide e eu, e começamos a conversar sobre aquela experiência tão simples, o compartilhar que ele trouxe ali no momento. E a gente começou a falar assim, às vezes a gente fica tão preocupado em encontrar algum livro, material de devocional para ler com as crianças, alguma coisa que seja específico para as crianças, sendo que a gente tem um material mais poderoso, mais transformador, mais voltado para crianças, mais voltado para adultos, mais voltado para idosos, voltado para todos os públicos, acessível e disponível nas nossas mãos. E aí a gente então resolveu que dali em diante a gente não ia ficar correndo tanto atrás de coisas específicas para eles. Não é que a gente não faça, eles leram recentemente o Peregrino numa jornada com a Cleide. Então, assim, tem esses momentos, mas, em geral, a gente ama, e uma das coisas que a gente tem aprendido a curtir é sentar com as crianças em casa e ler a Bíblia. Tá? Então, já lemos os evangelhos. Quem é aluno do Sermão do Monte deve imaginar o tempo que a gente leva para terminar um livro, porque tem gente lá em casa que fala bastante. E, nesse momento, não é a Cleide, garanto. Tá? Mas a gente acaba se empolgando, vivendo os detalhes. E nessas, recentemente, nós estamos lendo o livro de Êxodo. E foi uma daquelas noites meio atribuladas de leitura, que eu olhava para o sofá, eu lendo, todo empolgado, Deus falando comigo na leitura em família, eu olhava para o sofá, a Cleide já estava naquela fase meio assim, recebendo o Espírito Santo, sabe? Entrando em transe. Não, brincadeira, viu, gente? A Cleide já estava dando umas pescadas, eu olhava para o Arthur, aquele pensamento já estava assim, 6 horas da manhã eu acordo para ir para a escola. A Alice não, a Alice está sempre animada. E foi assim, um tempo assim que eu até fiquei meio decepcionado, que eu falei assim, cara, que capítulo forte, como falou comigo, e eu olhava para eles, eles não estavam num dia perfeito. E aquilo passou. O texto voltou, eu reli sozinho, reli de novo, e aquilo ficou matutando. E eu já estava com o esboço até pronto, peço desculpa para a Sula, que eu mandei o esboço para ela até reclamou que estava grande, e de repente eu tenho sentido essa direção do Senhor de falar com vocês, compartilhar esse texto. Como não é um texto muito conhecido, eu vou fazer 2 vezes a leitura. Eu sei que você vai falar assim, um capítulo é muita coisa, mas eu não me importo com isso. Então, a gente vai ler o capítulo todo e depois a gente vai voltar e relendo alguns destaques, versículo a versículo. Tudo bem? Eu vou ler, então, na nova versão transformadora hoje, a NVT. Êxodo, capítulo 18, diz o seguinte: Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse, sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse, o Deus dos meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo,
Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito as suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça, escute meu conselho. E Deus esteja com você em tudo. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas do cotidiano do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés só os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu do seu sogro, que voltou para a sua terra. Bom, esse texto fala de uma visita que Moisés recebeu, uma visita do próprio sogro. Numa sociedade que está acostumada, às vezes, a falar mal de sogro, sogra, a gente vê um sogro nota 10, um sogro muito gente boa, um sogro que foi usado pelo Senhor para ajudar Moisés antes que fosse tarde. E esse é o tema da nossa palavra na noite de hoje, antes que seja tarde. Como vocês sabem, Moisés foi o líder levantado por Deus para libertar o povo de Israel que era escravo do Egito. Antes disso, porém, ele passou uma temporada bem curtinha morando com o sogrão, nas terras do sogrão. E essa temporada curta durou 40 anos. Ele foi criado no palácio do faraó, e quando em algum momento ele viu
uma injustiça contra o povo hebreu, aquilo encheu o coração dele de ira, de modo que ele não resistiu e matou um egípcio que estava agredindo, estava pesando o seu chicote contra um hebreu, um cara do povo dele, né? Então ele resolveu intervir naquela situação e se levantou como um juiz. E como juiz, então, ele acabou, por decisão própria, com aquele egípcio. No dia seguinte, uma nova briga entre duas pessoas, quando Moisés estava passando, só que dessa vez eram 2 hebreus. E naquele momento de crise de relacionamento que estava acontecendo, um deles fala assim: e aí, está se metendo na nossa briga por quê? Vai matar a gente igual você fez com o egípcio? Moisés, como todo bom pecador, falou: o meu pecado foi descoberto. O que eu fiz de errado veio à tona. Logo, vai dar ruim para mim. Então ele foge do Egito antes que o faraó pedisse a cabeça dele. E aí ele vai morar bem tranquilamente numa região pastoreando ovelhas, uma região próxima, pastoreando ovelhas. E ali que ele encontra sua esposa, ali que ele conhece o seu sogro Jetro. Jetro, quando conhece Moisés, parece que tem aquela identificação, aquela química de primeira. Tanto que ele fala para Moisés jantar com eles, depois fala assim: Moisés, não vai embora, fica aqui com a gente. Dá um emprego, dá todo o sustento. E Moisés, então, aquele que passou 40 anos vivendo como uma vida de luxo no Egito, de repente se torna um singelo pastor de ovelhas. Só que você sabe, Deus tinha um plano, tinha um propósito específico para a vida de Moisés. E nessa brincadeira, um dia ele está caminhando, pastoreando, e ele vê a sarça pegando fogo. Ele se aproxima, é Deus restaurando o propósito dele na vida de Moisés, falando assim: chegou a hora, Moisés, chegou a hora de viver o que eu tenho para você. Você vai sair daqui, você vai voltar para o Egito e você vai liberar o povo que é escravo. Você vai ser usado por mim na libertação daquela gente. Você conhece a história, Moisés coloca um monte de desculpas, um monte de empecilhos, até que Deus perde a paciência e fala assim: tu vai e ponto final. Sabe, às vezes quando Deus perde a paciência com a gente, diante da nossa teimosia, da nossa relutância em fazer a vontade dele, foi isso que aconteceu. Moisés então retornou para o Egito, teve toda aquela história das 10 pragas, da libertação milagrosa, maravilhosa, que o povo viveu naquela temporada no Egito, a travessia do Mar Vermelho, e de repente o povo começava a se preparar para entrar na terra prometida. Mal sabiam eles que eles iam ainda levar um bom tempo morando no deserto, graças ao coração duro deles. E nessa fase que eles estão acampados, perto já da região da terra prometida, ele recebe essa visita do sogro dele, o sogro que o acolheu tão bem, que foi tão gente boa, que não só ofereceu o jantar, mas concedeu o casamento com a filha, que ofereceu o emprego, que dava, pelo que a gente entende da história, dava conselhos constantemente a Moisés. Esse Senhor aparece para visitá-lo. Então é nesse trecho que a gente entra no capítulo 18. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Toda aquela história das 10 pragas, travessia do Mar Vermelho, aquela notícia, você menospreza às vezes o período antigo, da história antiga, a notícia não corria, não dava no Jornal Nacional, não chegava fake news pelas redes sociais. Gente, a notícia corria, e estava correndo que Deus tinha feito algo maravilhoso com aquele povo hebreu. E essa notícia chegou em Jetro. Moisés, antes de largar Jetro lá e ir libertar o povo, tinha conversado do encontro que ele teve com Deus, e Jetro falou assim: vai lá, vai na fé, eu confio aí que vai dar tudo certo com você. Então ele já havia tido essa conversa entre Moisés e o seu sogro. E nessa fase parece que a notícia
da libertação maravilhosa chega até a família de Jetro, e Jetro então pega, o texto não deixa claro o que a mulher de Moisés e os 2 filhos estavam fazendo de novo, mas ele pega a mulher, pega os 2 filhos de Moisés e fala assim: eu vou visitar Moisés. Quando ele chega perto do acampamento, ele começa até porque se você pegar o capítulo 17, teve um ataque contra o acampamento dos hebreus, ele tem que se apresentar várias vezes, e ele usa, quer ver, versículo 5, Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher, seus 2 filhos. Então há claramente uma intenção de Jetro de conseguir uma apresentação e de chegar até aquele grande líder que Israel tinha e que foi usado pelo Senhor para fazer coisas extraordinárias. Então o texto reitera várias vezes: seu sogro, sua mulher, seus filhos. E aí a gente vê que Deus também estava fazendo um trabalho, um tratamento, não sei como é que a gente pode definir, na vida de Moisés e da sua família também. Então, nesse contexto, Moisés recebe o seu sogro Jetro. A reação que ele tem é de sair correndo imediatamente, abraçar o sogro, beijá-lo, reverenciá-lo. Eu imagino que possa haver um misto de saudade, um misto de eu consegui, eu não falei que o Senhor estava me levantando para isso, e também há uma condição assim era uma tradição naquele tempo, mas há uma condição de liderança, porque Jetro era um líder, era o sacerdote dos midianitas, e Moisés estava sendo levantado como líder dos hebreus. Então esse encontro tinha também um caráter de, uma visita oficial, ao mesmo tempo que era uma visita familiar, tinha um caráter de uma visita oficial, de 2 líderes, de 2 povos distintos se encontrando. Por isso, no versículo 7, Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e o beijou. Você deve ter reparado, logo no começo do capítulo, que fala que ele era sacerdote de Midian. Até então, a impressão que a gente tem, e muito provavelmente é isso mesmo, é que o sogro de Moisés era politeísta. Ele acreditava em vários deuses. Ele não conhecia ainda, ou não reconhecia ainda o Deus de Israel como o único Deus e o único Senhor. Tanto que ele era um sacerdote de Midian. Ele servia outros deuses. Mas quando ele chega, pergunta a Moisés como Moisés está, versículo 7, depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. A reação de Jetro é muito legal. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel, ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Então eu imagino aquela cena dentro da tenda, Moisés e seu sogro batendo um papo animados, e Moisés falando assim, aí o faraó não acreditou. E aí Deus falou assim, eles se acham tão grandes, eu vou mandar uma praga minúscula com seus piolhos agora. E aí, Jetro, tu não vai acreditar, onde a gente olhava, as pessoas estavam com feridas na cabeça de tantos piolhos que tinham, e o faraó continuava com o coração duro. E aí, passado um tempo, veio isso, veio aquilo. Depois a gente passou muita dificuldade, quando chegou na beira do Mar Vermelho, a gente não sabia como é que a gente ia atravessar, mas o Deus de Israel, o Deus poderoso, abriu o mar e nós passamos em terra seca. Mas os egípcios, imagina só você tendo toda essa narrativa para contar para alguém que
foi muito importante na sua trajetória, foi muito importante na sua vida. E eu imagino os olhos de Moisés brilhando, contando tudo isso, e os olhos de Jétro marejados, emocionados, falando assim: esse é o menino que eu recebi na minha casa. Agora é um homem feito, olha quanta coisa Deus tem feito na vida dele. De modo que depois dessa fase de atualizar as informações, a reação de Jétro é reconhecer que tudo que Deus estava fazendo através da vida de Moisés era realmente vindo dos céus, vinha do próprio Deus. Então a gente poderia parar o texto aqui, essa leitura, e falar assim: Moisés realmente era um cara acima da média. Moisés era um cara levantado por Deus, e realmente foi, mas era um cara levantado por Deus para grandes obras, de tal forma que até o sogro começou a reverenciar o Deus dele por meio dos testemunhos e das experiências que Moisés vivenciou. Só que o texto não termina aí. Tem um jantar, eles recebem Arão, oferecem sacrifícios, holocaustos, e o texto não termina aí. No dia seguinte, versículo 13, no dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. E aí você vai ver que a fila do INSS, desculpa Danielzinho falar, mas a fila do INSS não é um problema do mundo moderno. As filas burocráticas existem desde os dias de Moisés. O povo esperou diante dele, em pé, desde a manhã até a tarde. Parece consulta no postinho. Não, hoje em dia está melhor, mas lembra aquele tempo, vaga em escola, lembra aquele tempo que as pessoas tinham que ir com cadeira de praia sentar para conseguir vaga em escola? O povo foi até Moisés, Moisés se sentou e o povo ficava esperando de manhã até o fim da tarde. O que ia acontecer? Qual é a solução de Deus que Moisés vai trazer para a minha vida? Você lembra onde Moisés foi criado? Lembra? Onde que ele foi criado? No Egito, mas mais especificamente, no palácio do faraó. Com quem Moisés aprendeu a liderar? Com o faraó. Qual era a tendência de Moisés entre os hebreus? Ele se tornar um faraó. E aquilo iria acontecer muito provavelmente, porque uma figura, uma pessoa, um líder em especial, estava sendo levantado pelo povo como a voz do próprio Deus. No caso dos egípcios, o faraó era uma divindade, ele era um deus, alguém que falava em nome dos deuses para o povo. Olha o risco que estava acontecendo com o povo hebreu. A qualquer momento eles teriam um faraó reinando sobre eles. Jétro tem uma perspicácia que ele começa a ver aquela situação e fala assim: não está certo. E no versículo 14 fala que quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, e reparem, o texto dá a entender que as motivações de Moisés eram boas. Até então a gente não tem assim: Moisés estava tentando tomar o lugar de Deus, Moisés achava que só ele era... Não, ele tentava fazer pelo povo. A angústia de Moisés, quando a gente lê os livros de Êxodo, Levítico, Números, a gente vai vendo que ele tinha uma angústia de servir aquele povo, de tal modo que às vezes Deus falava assim: acabou, Moisés, agora eu vou destruir, vou começar só com a tua família. E aí Moisés aí fala assim: Deus, por favor, não destrói esse povo. Aí tem outros momentos que ele fala assim: Moisés, é o seguinte, eu prometi que eles vão para a terra prometida. Eles vão chegar lá, mas eu não vou com eles. Vão chegar, como eu prometi, eu não vou mentir. Pode ir. E aí Moisés intercede e fala o quê? Senhor, se o Senhor não for comigo, que eu não arrede o pé deste lugar, porque sem a tua presença eu não vou. Então a gente tem a sensação de que o coração de Moisés estava realmente acreditando que ele fazia o melhor por aquele povo. Jétro discorda dessa sensação. Jétro discorda disso que eu estou dizendo. O que você está fazendo com este povo?
Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Talvez a gente hoje, lendo o texto, fala assim, é muito óbvio o que o Jétro está falando. Mas acredite que até as estratégias usadas por Jétro aqui foram usadas em vários momentos em faculdades de administração, inclusive. O que ele está dizendo? Moisés, não faz sentido você, um único homem, ter que trabalhar, intervir, cuidar de mais de 1 milhão de pessoas. Você precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde. Você precisa mudar suas atitudes. Você precisa mudar a sua postura antes que seja tarde. E vejam que Moisés é muito humilde na sua resposta. Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito as suas instruções. Reparem que Moisés está falando assim, sogro, eu só estou tentando ajudar essa gente. Essa gente precisa das instruções de Deus. Essa gente precisa saber o que Deus tem para a vida deles. Eles precisam, às vezes, corrigir coisas mínimas e, em nome da paz do nosso povo, eu atuo. Eu estou disponível. Eu quero ajudá-los. E aí Jétro falou assim, não, realmente, a tua intenção é boa. Você está errando, mas está tentando acertar. Parabéns, então, pela intenção do seu coração. É essa a reação de Jétro? Moisés, o que você faz não é bom. Qual é a preocupação de Jétro aqui com Moisés? Por que não era bom o que Moisés estava fazendo, apesar de toda a boa intenção que ele tinha no coração de cuidar daquela gente? O próprio Jétro explica para a gente no versículo 18. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. E aí a gente começa a trazer algumas reflexões para as nossas vidas. Quantas vezes a gente está exausto porque está fazendo mais do que poderia? Quantas vezes a gente está a ponto de perder o controle de tudo, porque pegou demais nos braços e está ficando cada vez mais pesado para carregar? Será que o conselho de Jétro, em algum momento, serve para a gente? Aí você fala assim, pode servir de repente para o pastor Jadson, para o pastor Márcio, pastor Henrique, pastor Luquete, quem mais que tem aí? Para os líderes de célula, essa palavra é para líder. Não, o que eu vejo de mãe, que para poupar os filhos do cansaço, fazem tudo sozinhas nas suas casas? Será que nas pequenas coisas, claro que esse é um exemplo às vezes mínimo, mas nas pequenas coisas, será que a gente não tem tarefas para repartir? Será que a gente não está fazendo mais do que deveria? Será que não é tempo da gente rever algumas coisas do nosso cotidiano e falar assim, eu vou mudar isso aqui, antes que seja tarde? O problema é que talvez a gente não tenha a mesma humildade de Moisés, de reconhecer que o fardo está pesado, de reconhecer que a gente está fazendo mais do que deveria, mais do que gostaria e mais do que poderia. O problema é que um dia a conta chega e talvez seja o momento de pensar, Deus, o que eu posso fazer? Eu preciso de um conselho, eu preciso de um Jétro, alguém que me ajude, alguma coisa que me dê clareza, porque está pesado, está difícil. E o problema é, existia 1 milhão de pessoas entre o povo de Israel. Ninguém notava que estava pesado para Moisés. Precisou vir Jétro, visitá-lo e falar assim, Moisés, acorda, tu não vai aguentar desse jeito, vai ficar complicado.
Por isso eu entendo se talvez você esteja pensando assim, mas ninguém repare, se eu não fizer, ninguém vai fazer. O problema é que a gente sempre está querendo fazer demais, às vezes até na boa motivação, na boa intenção, na melhor das expectativas. Tem horas que não dá, tem horas que a gente precisa segurar algumas coisas, tem horas que a gente precisa, como foi o caso aqui de Moisés, de ter pessoas ao nosso lado repartindo e compartilhando as funções, as tarefas, as obrigações, antes que seja tarde. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim, não, eu cheguei num ponto em que eu não aguentei mais. Moisés não precisou chegar nesse ponto. Você quer ver só? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Mas eu acho muito interessante, quando a gente chega no final da vida de Moisés, vou soltar o microfone rapidinho só para conseguir virar as páginas, tá? No final da vida de Moisés, não pode falar, senão em casa não ouve, né? No final da vida de Moisés, a Bíblia fala o seguinte: Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Será que se Jetro não tivesse feito aquela visita, esse versículo estaria assim? Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Eu não estou querendo dizer com isso que foi Jetro que salvou a vida de Moisés. Eu estou querendo dizer que o Senhor colocou uma pessoa falando assim, Moisés, eu ainda tenho planos para você. Vamos compartilhar o fardo. Vamos liberar o peso. Senão tu não vai aguentar. Tu não é máquina. Para Moisés entender isso, talvez ele tenha que ter engolido o orgulho dele. Ele era o cara que batia com o cajado no chão e as coisas aconteciam. E de repente, o cara que lidou com o faraó não está aguentando o fardo de sentar todo dia e julgar o seu próprio povo. E orientar o seu próprio povo. E aí vem o conselho de Jetro. Agora, ouça-me, escute meu conselho, e que Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo. É como se Jetro estivesse dizendo assim, eu não estou pedindo para tu largar isso, porque no fundo é o que Deus tem para a tua vida. Eu não estou pedindo para tu deixar de mão. Assim como eu, se alguém disser que eu falei isso, eu vou pedir os vídeos e vou processar. Hein? Eu não estou falando para você largar nada. Eu estou falando o que está aqui acontecendo com Moisés. Continue a ser representante do povo diante de Deus, apresentando-lhes as questões trazidas pelo povo. Agora, um ponto fundamental que Jetro, talvez seja a parte mais rica do conselho. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. A melhor forma de você ter alguém dividindo, compartilhando o fardo com você, é essa pessoa conhecendo quem é o Deus que você serve. Mais importante do que a parte estratégica dele dividir grupos que pudessem auxiliá-lo a julgar, foi ele entender que ele não seria o faraó, que ele não seria a autoridade única sobre os hebreus, julgando-os, mas que eles precisavam ter a lei do Senhor, os decretos do Senhor cravados no próprio coração. Por isso, pai, mãe, a melhor forma, você que fala assim, eu tenho muito medo do meu filho na adolescência, e o mundo é terrível mesmo, mas a melhor forma, a melhor instrumentalidade que você pode dar ao seu filho para lhe dar uma adolescência conturbada é: coloque os decretos do Senhor no coração deles, que eles conheçam o Deus a quem eles servem.
Quando vierem os anos da faculdade, você não estará do lado dele para dizer isso pode, isso não pode. Mas se eles conhecerem o Deus do pai deles, que seja o Deus da vida deles também, eles vão saber se posicionar. A primeira parte do conselho de Jetro é: você está me falando tudo o que Deus fez com você, com o seu povo. Ensina eles a amarem esse Deus de todo o coração. No entanto, escolha dentre todo o povo homens, e aí vem a estratégia das divisões, de colocar pessoas auxiliando no trabalho do dia a dia. Homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem o suborno. Essas especificações lembram vocês de alguma coisa? Quando Paulo escreve a Timóteo, as características que se espera de diáconos, de pessoas que estão servindo, pessoas de bom coração, tementes a Deus. Olha o que está falando aqui, e que odeiam o suborno. Se a pessoa vai estar julgando, que ela tenha o caráter de Cristo estampado na vida dela, de modo que se vão oferecer mais, se vão oferecer menos, se aquilo vai gerar algum tipo de perda, algum tipo de ameaça, de perseguição, tanto faz. O importante é que a justiça seja estabelecida ali. É o que Jetro está aconselhando o próprio genro. Nomeios. Só um detalhe. Observe que entre as características que Jetro sugere a Moisés, a gente não tem os intelectualmente mais preparados. Não precisa separar os mais abastados que podem ter sua riqueza, seu status dentro do povo. Não são características recomendadas. O caráter e o temor a Deus estão acima de tudo. Não escolha, porque às vezes vai ter gente falando assim: eu queria às vezes ajudar mais, me envolver mais, fazer mais coisas, ser melhor, mas eu não tenho estudo. Isso não está sendo levado em conta. O que é que se espera? Homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo. E só lhe trarão, isso está falando a Moisés, só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Você tem pessoas com quem você pode dividir o seu fardo? Eu não sei que tipo de fardo que você está vivendo, carregando hoje, mas você tem pessoas que podem dividir pesos com você, pessoas com quem você pode contar. Quais são os critérios? Pessoas tementes a Deus, pessoas de caráter, de responsabilidade, que estejam sempre disponíveis. E aí eu vou para aqueles exemplos que eu sempre falo, bobinhos, mas não é certo, por exemplo, uma líder de célula cobrar o escanteio e correr para a área para cabecear. Não é certo ela estar preocupada em visitar quem está ausente, em receber, ser a anfitriã, trazer a palavra, ministrar com as crianças enquanto o outro está... Gente, não é possível que ninguém fale assim, estou disponível, eu vou te ajudar a dividir esse fardo, conta comigo. Não é possível que nós não sejamos essas pessoas que às vezes vem alguém passando por um peso muito grande e fica torcendo para a pessoa conseguir. Que tipo de cristão é esse? Que não se sensibiliza com o fardo pesado que o nosso irmão está carregando. Que tipo de cristão é esse que às vezes está vendo uma necessidade na sua porta e fala assim: eu vou ligar para o Cola trazer uma cesta. Tira da sua despensa. Começa a resolver. Tem atitudes que demonstrem o caráter de Cristo na sua vida.
Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, Jetro já estava mais crente que eu aqui. Eu estou te dando os conselhos, Moisés. Mas se Deus topar o que eu estou falando, eu não sou o dono da verdade. Se você seguir os conselhos e Deus assim lhe ordenar, espera aí que eu perdi o 23. Se você seguir esse conselho e se assim Deus lhe ordenar, poderá suportar as pressões. Quem aqui lida com pressões no seu dia a dia? Eu não vou perguntar qual é, mas quem aqui lida com pressões no dia a dia? Gente, que bem. Eu já estava achando que era uma igreja despressurizada, é isso? Uma igreja sem pressão nenhuma, então já estão tão cansados que a pressão já foi para o saco. Você lida com pressões no seu dia a dia? Aprenda a dividir o fardo. Aprenda a contar com outras pessoas. Mas como é difícil a gente fazer isso. Só que, às vezes, você está relutando em compartilhar a sua vida, compartilhar o seu peso, compartilhar o seu fardo com outras pessoas, enquanto o próprio Moisés, o líder que Deus levantou sobre Israel, o líder elogiado por Jesus, aprovado, aceitou o conselho do seu sogro. Ele talvez tenha sido muito mais humilde do que você, e eu não estou dizendo isso à toa. Olha o que diz Números 11, versículo 3. 2, vou ler do 2. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, olha a diferença de Moisés para mim. Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. Para um líder desses aceitar um conselho de um velho gagá, porque cá entre nós, muitas vezes a gente pensa dos mais velhos isso, e eu já vou falar disso. Mas para um líder desse tamanho, desse calibre, aceitar conselho de um velho que veio de fora, que não viveu nem os dramas que ele viveu no meio daquele povo, não viveu as mesmas experiências, ele teria que ser muito humilde. E a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que Moisés era um cara extremamente manso e humilde. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Moisés teve uma humildade que muitas vezes nós não temos, de aceitar um bom conselho. Tudo bem, eu sei que alguém já deve estar pensando assim, se conselho fosse bom, mas aqui ninguém está desafiando você a ouvir o conselho de qualquer um. Isso realmente pode não servir de nada. Ninguém está querendo induzir você a aceitar o conselho da primeira pessoa que você vê na esquina, ou de alguém que tem a vida toda bagunçada, querendo mostrar como você organiza a sua. Não é disso que a gente está falando. Mas existem pessoas em momentos chaves da nossa vida, que Deus levanta para trazer conselhos vindos dos céus mesmo, da parte de Deus. Talvez você que esteja aqui hoje já tenha recebido algum conselho que, olhando para trás, você fala assim, se não fosse aquele conselho, eu teria quebrado a cara. E o mérito disso não está em quem deu o conselho para você. O mérito disso tudo está no Deus que colocou uma pessoa certa na hora certa para trazer a palavra certa e que te ajudou a consertar o caminho, recalcular a rota, tomar uma decisão. E quando a gente fala de conselho também, a gente não está querendo dizer que alguém vai tomar as decisões por você. Isso não é saudável. A decisão da sua vida é sua. Então ninguém pode chegar na vida do outro e falar assim, eu tenho um conselho, você não vai fazer nada disso. Qual foi a forma como
Jetro procedeu em relação a Moisés? Eu estou te dando um conselho. Se você falar com Deus e Deus disser que é dessa forma, e aí não tem como a gente não voltar para saber quem é o primeiro conselheiro a quem você deve recorrer. Jetro dá o conselho e fala assim, vai falar com Deus. Agora imagina só que você tem o próprio maravilhoso conselheiro habitando dentro de você. Quem é a primeira pessoa que você deve buscar? O Espírito Santo de Deus. Ele é o maravilhoso conselheiro. A Bíblia o apresenta assim, ele é o conselheiro. Diante de qualquer situação, antes de abraçar o mundo, antes de se desesperar, antes de entrar no aguenta ou surta, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Para onde eu vou caminhar? Qual decisão eu devo tomar? O problema é que muitas vezes a nossa resposta é assim: eu já fiz de tudo, procurei todas as respostas, agora só Deus. Ele deveria ter sido a sua primeira atitude, a sua primeira busca, o seu primeiro conselho. Aí você pode falar assim, eu orei, eu coloquei, mas não veio nada. Moisés foi desafiado por Jetro a ensinar a palavra para as pessoas, porque aqui está a vontade do próprio Deus expressa para a sua e para a minha vida. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente não acredita naquilo que nossos lábios declaram, que aqui tem as palavras de Deus para mim e para você. É mais fácil a gente ficar esperando alguém vir com uma revelação profética, um anjo aparecer de madrugada dizendo o que fazer, do que buscar uma resposta na palavra de Deus. Então você tem o Espírito Santo, você tem a palavra e você tem pessoas, porque você está suportando tudo sozinho. Cadê a humildade que Moisés teve? De procurar alguém e rasgar o coração, de procurar alguém, de procurar o Senhor, de procurar a palavra e dizer assim, é assim que eu estou me sentindo, eu não estou mais aguentando, está difícil, eu preciso repartir, eu preciso colocar para fora, eu preciso aprender a caminhar dentro dos padrões de Deus, mas eu não consigo porque eu estou fazendo mais do que eu deveria, estou suportando mais do que eu poderia. Procure o Senhor antes que seja tarde. Procure colocar com outras pessoas que podem te ajudar na caminhada, pessoas tementes a Deus, pessoas com caráter, que podem ser úteis na sua caminhada. Às vezes, o que você precisa ouvir é tão simples, quanto o que hoje a gente olha e fala assim, Moisés era meio Zé Mané. Era tão óbvio que se ele colocasse outras pessoas para ajudar nas coisas fáceis, as difíceis ele cuidaria. Para a gente pode parecer óbvio. Para ele não era, ele estava diante de uma pressão enorme. Ele não estava conseguindo sair daquele foco no olho do furacão e procurar uma resposta. Se não fosse o sogro dele aparecendo naquele momento falando assim, Moisés, não é bom o que está acontecendo. Vamos acordar. Tu não vai aguentar muito tempo assim. Tu não vai chegar aos 120. E aí eu falei que conversaria depois, já estou caminhando para o final, tá, gente? Uma das maiores riquezas que eu acho que a gente tem na vida em comunidade, na vida em igreja, em família, é a convivência de pessoas das mais variadas idades, das mais variadas culturas, pessoas tão diferentes interagindo. É claro que em alguns momentos essa variação toda vai causar ruídos, vai causar situações que você pensaria de uma forma e outra pessoa pensaria de outra, natural. Vai gerar ruído assim, que na minha casa é assim, então aqui tem que ser assim. A pessoa fala assim, não, mas na minha é assado e aqui tem que ser assado. E no Senhor a gente vai procurar uma resposta, conciliar a situação. Mas em geral,
Que riqueza que é ter numa mesma mesa sentado um adolescente e um cabeça branca. Que riqueza que é. Por isso, e agora eu falo especificamente para os mais novos, vocês que têm, sei lá, 15, 20 anos, desfrutem desse privilégio. Caminhem com pessoas mais velhas. Ouçam os conselhos dos mais velhos. A experiência de vida deles talvez livre vocês das cabeçadas que muitas vezes eles deram na vida. Quer ver? Só quem é cabeça branca, quem já deu cabeçada na vida? Ô, Josué. É claro que a gente já deu, a gente pode tentar ajudar vocês a não passarem pelos mesmos dramas, para não passarem pelas mesmas dificuldades. Senta e ouça, por exemplo, Tia Ilô, como você conheceu o seu Jorge? Alguém sabe? Seu Jorge é malandrinho, só deu esse spoiler, viu? Ficava de olho ali, ó. Mas depois eles contam, eu sei a história, mas quem quiser vai lá perguntar. Ou então procure, sei lá, o Romildo não tem a cabeça branca, tá, gente? Eu sou mais novo, mas a minha já é bem mais rala e bem mais branca que a dele. Mas fala assim, Romildo, eu estou com umas dificuldades na minha vida profissional, não sei para onde eu vou. Ouça o conselho, procure pessoas que vão te ajudar. Tem um capítulo do curso de finanças que a gente fala bastante sobre essa questão de conselhos e como os conselhos estão ausentes, às vezes, numa sociedade individualista. É cada um agarrando o seu problema e falando assim, do meu eu não largo, não traz o teu, porque o teu eu não toco. Cada um querendo viver no seu mundo, no seu egoísmo, no seu egocentrismo. Mas Deus nos fez povo, nos fez corpo, nos fez família para interagirmos, um aprendendo com o outro, um crescendo com o outro. E não ache que os mais novos não têm o que ensinar para os mais velhos. É uma relação, é uma via de mão dupla. Também podem ensinar coisas. Às vezes até, não conversávamos disso essa semana, Vanessa? A Vanessa falou assim, eu queria ajudar os velhinhos a mexerem melhor na internet. Aí, se você tem dificuldade, vou passar o WhatsApp da Vanessa. Não sabe mexer no WhatsApp, aí não adianta. Mas procure a Vanessa. E tem gente melhor que a Vanessa, que se vocês quiserem, até no TikTok vocês entram. Mentira. É melhor não. Mas a gente precisa viver essa relação de interdependência. A gente precisa aprender a compartilhar as nossas agruras, os nossos medos, as nossas crises, os pesos que nós carregamos, porque às vezes alguém tem uma resposta vinda do próprio Deus, que pode ser útil na minha e na sua vida. Provérbios 3 diz o seguinte, versículo 5 em diante: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Moisés ainda não tinha lido Provérbios, mas ele entendeu esse conselho da parte de Deus. O Senhor usou Jetro para trazer clareza sobre isso. Vou ler de novo esse texto de Provérbios, posso? Aguenta mais 30 segundos? Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Eu nem quero perguntar para, acho que a ala, o pessoal de saúde e psicologia está para esse lado. Eu nem quero perguntar para eles se pressões no nosso dia trazem problemas para o nosso corpo, porque eu já sei a resposta. Seria mera retórica. É claro que trazem. Quer cuidar de você? Aprenda a compartilhar o seu fardo. Aprenda a compartilhar aquilo que tem tirado o seu sono.
você tem a companhia do próprio Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. E você está num ambiente de igreja. Quando Deus usa a vida de Jetro, Jetro fala assim: Moisés, ouça-me. O que Moisés fez? Ouviu. Jetro disse: faz isso, isso e isso, se Deus te orientar assim. Moisés fez isso, isso e isso, porque Deus orientou assim, por meio da vida de Jetro. Parece tão simples, parece tão fácil, mas muitas vezes tem uma sabedoria minha e sua que a gente precisa destruir antes, para reconhecer que outras pessoas podem ser instrumentos do Senhor na nossa jornada, na nossa caminhada.